A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. É as palavras do anjo em sonho a José. E ele diz: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que maravilha esse sonho de José, o qual intentava deixar Maria secretamente, e o anjo do Senhor lhe aparece em sonho e lhe confirma tudo aquilo que Maria havia dito a José. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Jesus, esse nome em grego, que é Yeshua em hebraico, significa Yahvé salva. E o anjo diz, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quero falar de pecados no Evangelho de Mateus. O pecado em Mateus. Olha só, salvará o seu povo dos seus pecados. Então, quem nos salva de nossos pecados é Jesus. Mateus capítulo 1, verso 21. Salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará dos seus pecados. Esse Salvador tem um nome. O nome dele é Jesus. Mateus capítulo 3, versículo de número 6, lemos assim: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Como é importante confessar o pecado. A Bíblia declara que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ele salvará dos seus pecados e confessando os seus pecados. Que nós possamos abrir a nossa boca e o nosso coração para confessar os nossos pecados, para aquele que pode nos salvar de nossos pecados, isso é, Jesus, o Salvador de nossos pecados, e é importante que nós confessemos os nossos pecados. Mateus capítulo 9, versículo 2, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Quem é que pode perdoar pecados senão Jesus? E olha que declaração linda, maravilhosa, encontramos em Mateus 9:2. Perdoados-te são os teus pecados. Aonde está esse perdão? É em Jesus. É Ele que salvará o seu povo dos seus pecados. Quando eles confessavam os seus pecados, quem perdoa os pecados é Jesus. Perdoados são os teus pecados. E em Mateus 9, verso 6, lemos: ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Quem é que tem na terra autoridade para perdoar pecados? Senão Jesus. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eles vinham ao Jordão confessando os seus pecados. E Jesus declara: perdoados são os teus pecados. Jesus também mostra que ele tem autoridade para perdoar pecados. Quem tem autoridade para perdoar pecados é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que tem autoridade para perdoar os nossos pecados.
Mateus, capítulo 12, verso 31, são palavras de Jesus. E ele diz: portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Mas olha que declaração em Mateus 12, verso 31, que todo pecado e blasfêmia se perdoará. Então não há pecado e não há blasfêmia que não possa ser perdoada, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós não queremos jamais blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso, peçamos a Jesus perdão pelos nossos pecados, peçamos a Jesus perdão pelas blasfêmias que temos falado, porque todo pecado e blasfêmia se perdoará. Jesus está pronto para perdoar os nossos pecados, as nossas blasfêmias. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eles, confessando os seus pecados, eram batizados. Perdoados são os teus pecados, e ele tem autoridade na terra para perdoar pecados. E todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Vamos para o capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, verso de número 28, que é a última ceia que Jesus celebra e a primeira ceia, a instituição da ceia. Olha o que diz. Mateus 26, verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Os pecados, então, são perdoados pela remissão do sangue de Jesus. E, finalmente, Mateus, capítulo 26, verso de número 45, diz: então chegou junto os discípulos e disse: dormi agora e repousais, pois eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. O Filho do Homem, Jesus, foi entregue na mão dos pecadores. O pecado em Mateus. Primeiro, ele salvará dos seus pecados. Segundo, confessando os seus pecados. É importante que confessemos. Terceiro, perdoados são os teus pecados. Quarto, a autoridade para perdoar pecados é Jesus quem tem. Quinto, todo pecado e blasfêmia se perdoará. Sexto, a remissão de nossos pecados. O sangue será derramado para a remissão de nossos pecados. E sexto, ele foi entregue nas mãos dos pecadores para se fazer a propiciação e a remissão de nossos pecados. Que Deus te abençoe, que você encontre em Jesus o perdão dos seus pecados. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini. Subscreva.